Gente, hoje a gente vai para nosso próximo conteúdo de anatomia e fisiologia. Hoje a gente vai falar sobre o sistema respiratório, certo? É muito importante para a gente também, porque é muito comum fazer imagem, né, do tórax, justamente para avaliar as vias respiratórias. Então, assim, ele é composto por várias estruturas, né? A gente vai ver cada uma delas, mas assim, se torna um pouco mais fácil de compreender, pelo menos na minha opinião, do que os demais sistemas que a gente viu, sistema esquelético, sistema articular, porque o sistema respiratório, ele basicamente segue um fluxo, ele segue um caminho, né? Então, depois disso, é isso, depois disso, é aquilo, e assim vai, né? Então, eu acredito que dá para a gente ter uma noção um pouco melhor, já para a gente pegar melhor. Bom, a aula de respiratório eu também já mandei, né, junto com aqueles slides, sabem que vocês ainda não pegaram, não foi? Não conseguiram ter acesso. É isso? Foi, professora, mas a gente não conseguiu pegar ainda não. Talvez também seja isso que esteja faltando para vocês estudarem melhor, né? Não? Porque eu lembro que vocês acompanhavam melhor quando era com a postura. É, realmente, porque pelo celular é horrível. Mas vamos que vamos, né? Uma hora vai chegar. Voltei! Tem que deixar meu menino que tava chorando, acordou chorando, fui deixar na casa da minha prima pra ficar com ele, que o pai tá ajeitando a janta e eu vou estudar agora, deixei ele com ela. Uhum, tá certo. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre o sistema respiratório, né, que é esse sistema que envolve todos os órgãos responsáveis pela captação do oxigênio, né, e eliminação do gás carbônico. Então, basicamente, uma das funções na verdade, a função principal, a função básica do sistema respiratório é captar, pegar o oxigênio que está presente espontaneamente no ar e eliminar o gás carbônico que a gente produz no nosso corpo, né? Não sei se vocês já perceberam, mas o nosso corpo, ele sempre é capaz de captar algum tipo de substância e depois ele produz um resíduo, ele produz um lixo. Por exemplo, quando a gente urina, né, a urina nada mais é do que o excesso de água que está presente no nosso sangue, juntamente com toxinas, né, com resíduos, com lixo que a gente precisa eliminar, né? Esse lixo ele vem de diversos locais do nosso corpo. As fezes, por exemplo, acho que é um exemplo até mais claro que é o que? O resíduo, o lixo que fica daquela alimentação que a gente tem, né? A gente coloca a alimentação pela boca e o alimento passa pelo nosso trato gastrointestinal e chega um momento que a gente suga e tira proveito de tudo aquilo de bom que o alimento tem e o que ele não tem mais o que oferecer, a gente elimina através das fezes. Com a respiração não é diferente, certo? A gente coloca o oxigênio para dentro a partir da inspiração, quando a gente puxa o ar pelo nariz ou pela boca, e a gente também elimina o resíduo que é produzido no nosso corpo a partir desse oxigênio, e a gente elimina, que ele é chamado de gás carbônico, e a gente elimina através da expiração. Então, eu inspiro oxigênio e eu expiro gás carbônico. Então, nada mais é do que uma troca. Nada mais é do que uma troca de gases. Eu consigo inspirar um gás e eu expiro, elimino esse gás, certo? O sistema respiratório, ele também trabalha juntamente com o sistema cardiovascular, né? Em primeiros socorros, a gente pode observar que um depende do outro. A gente observa que se uma pessoa ela está em parada respiratória, ou seja, ela tem pulso, é sinal que o coração está batendo, mas se ela não está respirando, muito provavelmente, para não dizer de certeza, o coração dela vai parar
posteriormente, porque justamente ela não está conseguindo colocar o oxigênio que é necessário dentro do corpo. Então, o sistema respiratório, né, ele está diretamente ligado, atrelado ao sistema cardiovascular. E a gente vai entender que um completa o trabalho do outro, né, mais especificamente. Outra coisa que o sistema respiratório faz é filtrar e aquecer o ar, né? Quando a gente inspira, né, que teoricamente a gente inspira pelo nariz, porém a gente também pode respirar pela boca. O nosso nariz, ele contém filtros, né, que ele tem condições de filtrar esse ar, porque senão a gente colocaria para dentro do nosso sistema respiratório todo e qualquer tipo de impurezas dentro dele e a gente ia adoecer muito mais de problemas respiratórios do que se não tivesse. É através do nosso sistema respiratório também que a gente fala, né? Vocês vão perceber que dentro de um órgão que a gente tem, esse daqui, que eu até comentei quando a gente estava falando sobre ossos, né? Esse órgão aqui, ele, dentro dele é onde ficam as nossas pregas vocais, né? Essas pregas vocais, elas só é possível elas emitirem o som a partir da nossa respiração. Não é à toa que às vezes a gente tá falando, acho que até comentei isso aqui, que às vezes eu estou falando na hora da aula, e o ar meio que acaba, eu não consigo nem falar direito, porque a gente só consegue falar porque o ar atravessa as nossas pregas vocais e a gente consegue emitir o som, mas senão, isso não seria possível. Vou passar aqui para esse slide. Então, o oxigênio, gente, o oxigênio que está presente no ar que a gente respira, ele é extremamente necessário para que a gente possa produzir, para que as nossas células, elas possam produzir energia. Energia para que a gente consiga realizar as nossas atividades do dia a dia. Então, o que é que acontece? Quando a gente inspira, o nosso sistema respiratório, ele capta o oxigênio, né? E nessa imagem está muito claro, porque o nosso sistema respiratório, ele capta o oxigênio, certo? E quem vai distribuir esse oxigênio é o sistema cardiovascular, né? É o coração, as artérias e as veias. Então, o sistema respiratório, ele é responsável principalmente por captar o oxigênio e eliminar o gás carbônico, ou seja, fazer essa troca gasosa. Mas aí depois, no caso, o nosso sistema cardiovascular, que é as nossas veias e artérias e o coração, ele vai ser responsável por pegar esse oxigênio lá no sistema respiratório e ele sair distribuindo para todo o nosso corpo. E esse todo o nosso corpo quer dizer célula a célula. Eu falei para vocês já desde o começo que o nosso corpo ele é composto por uma das nossas unidades menores, que é a célula, né? Então, a célula, ela precisa dessa molécula de oxigênio para que ela possa produzir energia e ela possa continuar viva, tá? E a gente consiga fazer tudo que a gente faz, inclusive se manter acordado, né? Então, o que é que acontece? Se a gente não tiver esse oxigênio, se por um acaso esse oxigênio ele não chegar a essas células começam a morrer, mas aí já é outra história, né? Mas aí o que é que acontece? Depois que o sistema cardiovascular ele entrega o oxigênio, ele vai lá na célula, bate na porta e diz: pegue, minha filha, o oxigênio eu trouxe. Aí, sabe o que, é que a célula faz? Tá certo, eu vou receber, só que você leva esse gás carbônico aqui, que não está me servindo mais para nada. Então, o que é que acontece? Vem aqui o oxigênio através do sistema cardiovascular, leva para todo o corpo, e depois, né, o sistema cardiovascular também, ele, além de entregar o oxigênio, ele recebe o gás carbônico, que vai levar lá para o sistema respiratório, para que a gente possa, eliminar através da expiração. Então, é um processo que é contínuo e é um processo de troca, né?
a função principal do sistema respiratório é a troca gasosa. Só um minutinho, gente, um segundinho. Vou aceitar aqui mais alguém. Então, o sistema respiratório é um conjunto de órgãos responsáveis pela captação do oxigênio do ar pelo organismo e da eliminação do gás carbônico retirado das células. Então, essa é a nossa troca gasosa, a nossa troca de gases, né? Eu vou receber e, ao mesmo tempo, eu vou eliminar. Sempre vai, em todo instante, vai acontecer essa troca. Seja aqui, no momento que o oxigênio entra e o gás carbônico sai, seja célula a célula, né? Quando o sistema cardiovascular entrega o oxigênio e pega o gás carbônico, ou seja, sempre vai ser uma troca. Os dois não podem ficar, na verdade, no mesmo ambiente. Então, aqui, o sistema respiratório, ele passa por 3 etapas, né? A respiração, né? Ela acontece em 3 momentos. Primeiro, no momento da ventilação, né? A ventilação pulmonar quer dizer que a gente recebeu o ar e a gente eliminou o ar. Como? Através da inspiração, puxei o ar, e através da expiração, eliminei o ar, tá? Mas aí, quando eu faço essa ventilação pulmonar, né, quando eu faço com que o meu pulmão encha de ar ou seque de ar, acontece o que a gente chama de respiração pulmonar, que é a troca gasosa, né? Essa troca gasosa, ela é chamada de hematose. É o momento em que lá nos pulmões ele recebeu o oxigênio e ele está eliminando o gás carbônico. Então, essa troca gasosa acontece lá nos pulmões, né? O pulmão, ele recebeu o oxigênio e ele está eliminando o gás carbônico através da inspiração e da expiração. Então, essa respiração pulmonar, ela acontece entre o pulmão e o sangue, né? Deixa eu mostrar uma imagenzinha melhor para a gente conseguir entender. Deixa eu ver aqui. Acho que aquela era a melhorzinha que tem. Acho que essa aqui é boa. E é justamente a que a gente precisa, né? Pronto, para a gente recapitular aqui a parte da inspiração, né? E a parte da expiração. Inspiração, a gente puxou o ar, né? E o pulmão, ele vai ficar cheio de ar. Olha como esse músculo aqui, lembra do músculo diafragma? O músculo diafragma, ele desce, ele se contrai para baixo, para que o pulmão, ele possa se encher de ar. O momento da expiração, olha aqui tudo guardadinho dentro das costelas, né? Dentro da caixa torácica. Quando a gente vai expirar, né? O músculo diafragma, olha, ele relaxa para a posição dele inicial, que é justamente o quê? Para empurrar esse ar para que a gente consiga eliminar, tá bom? Gente, tá muito difícil? Sim? Não? Tá legal, Ingrid, tá legal. Aí eu Professora, tá tão difícil assim. tem Diga. como você voltar ali no começo da troca gasosa, que a minha internet ficou falhando quando você estava falando da Aqui? troca gasosa. Não, mais à frente um pouquinho. Aqui? Sim, aí. Pronto. Eu acho que é o próximo, viu? É aqui que a gente vai falar, porque isso aqui é a mesma coisa de lá. Então, assim, a ventilação pulmonar, ela gira em torno da inspiração e da expiração. No momento que a gente coloca o ar para dentro e a gente coloca o ar para fora. A respiração pulmonar,
ela é a troca gasosa, né? E se vocês estiverem com a apostila e alguém tiver, essa troca gasosa, ela chama-se hematose, certo? Hematose, H-E-M-A-T-O-S-E, hematose. É o nome que se dá, na verdade, para essa troca gasosa. Essa troca gasosa, ela acontece entre o pulmão e o sangue, né? Por que que é entre o pulmão e o sangue? Essa estrutura aqui, ela é chamada de alvéolo, tá, gente? É a menor estruturazinha que a gente vai ter, que é onde vai acontecer justamente essa troca gasosa lá nos pulmões. Como é o nome? Alvéolo. Então, o que que acontece? Lá nesse lugar, gente, os alvéolos, eles estão cheios de vasos sanguíneos, né? Ou seja, tem os vasos sanguíneos passando do lado deles, né? Então, o que que acontece? Esse sangue, mais precisamente essas células aqui, que elas são chamadas de hemácias, não sei se vocês já fizeram um exame que tinha lá a contagem das hemácias. Não sei se vocês já prestaram atenção. Geralmente, quando a gente solicita um hemograma completo. Que eu não sei por que chama hemograma completo, se não existe o incompleto, né? Mas, enfim. Então, essas células aqui, elas que vão transportar o oxigênio e o gás carbônico. Então, elas ficam aqui dentro das veias, né, e das artérias. Então, elas passam bem aqui do lado dos alvéolos, que é essa estrutura que fica lá no pulmão. Aí, o que que acontece? Ela vai lá, entrega o gás carbônico, pega o fileteio, me dê o oxigênio que a galera está precisando, né? Por quê? Porque esses vasos sanguíneos, eles vão levar o oxigênio lá, célula a célula, para poder entregar. E pegar o gás carbônico e começar o processo todo de novo. Mas o que importa aqui é que a respiração pulmonar, ela é a troca gasosa, olha aqui, o vaso sanguíneo pegou o oxigênio e entregou o gás carbônico, ou seja, fez uma troca de gases, né? E essa troca foi entre quem? Foi entre o pulmão e o sangue. O sangue foi lá e trocou os gases com o pulmão. Pega o gás carbônico para você eliminar e me dê o oxigênio para eu levar para as células. A respiração tecidual, ela também se dá a partir de uma troca gasosa, que é aquela troca que eu falei para vocês, quando os vasos sanguíneos chegam lá nas células, que batem na porta, né, acontece uma troca gasosa. Ou seja, aquelas células já tinham recebido um oxigênio, só que aí elas já usaram, já produziram energia, e com isso elas produziram um lixo, que no caso é o gás carbônico. Então, elas ficam lá esperando que o sangue ele chegue lá, entregue mais oxigênio e pegue o gás carbônico. Então, essa é uma respiração tecidual, ou seja, também é feita uma troca gasosa, mas essa troca ela é feita entre sangue e célula. Isso aqui não é mais no pulmão, isso aqui é em todas as partes do nosso corpo. Todas e todas e todas mesmo. Então, o nosso sistema respiratório, ele é basicamente, né, a nossa respiração, ela é basicamente composta por essas três etapas. A ventilação pulmonar, que é a inspiração e a expiração. A respiração pulmonar, que é a troca gasosa entre o pulmão e o sangue. E a respiração tecidual, que é a troca gasosa entre o sangue e a célula. É o que está explicando nessas imagens aqui. Então, esse ciclo, né, ele é contínuo. Na verdade, ele nunca acaba. Porque a gente está sempre respirando, ou seja, a gente está sempre inspirando e expirando. A gente está sempre fazendo troca gasosa, seja ela entre pulmão e sangue, seja entre sangue e célula. Né? Então, por essa imagem, a gente consegue perceber que o oxigênio, olha,
é captada a partir do nosso sistema respiratório, porque é no ato da gente inspirar, e o nariz já faz parte do nosso sistema respiratório. E o oxigênio, ele vai para onde? Olha, vai sendo levado pelas hemácias, né? Como se as hemácias elas fossem um entregador, né? Então, chega lá para os nossos demais órgãos, né? Pele, fígado, enfim, todas as partes do nosso corpo entregam o oxigênio e levam quem? Olha, o roxinho aqui. O roxinho, no caso, é o gás carbônico, certo? Então, ela vai lá, pelas hemácias também, levar o gás carbônico de volta para os pulmões, para que a gente possa eliminar através da expiração. Então, é um processo, ó, contínuo, contínuo, contínuo. Cada vez que a gente respira, está acontecendo as duas trocas gasosas, né? Tá? A respiração pulmonar e a respiração tecidual. E a gente deu para entender as funções aqui do nosso sistema respiratório, as etapas da respiração. Sim ou não? Rapaz, complicado. Eu vou responder que tá complicado mesmo. Mas Você vai quer dar que eu certo. repita? Não, pode continuar. E depois a gente vai pegando a apostila e vai. É porque a gente sem apostila é meio complicado, mas vai dar certo. Bora, gente, fale. Tem 10 pessoas. Tem que dizer, viu, minha gente? Porque, assim, é um processo que quando a gente escuta a primeira vez, a gente fica meio, como assim? Como assim? O que é isso? É complexo, eu não vou mentir, não. De dizer que, é uma coisa muito fácil, não. É complexo. Então, se vocês não estiverem entendendo, diga pela hóstia consagrada. Mais ou menos. Eu acho que vocês vão entender até melhor quando eu falar sobre o sistema cardiovascular, para ver se fica mais claro. Mas vamos para as etapas, né? As etapas aliás, as partes do sistema respiratório, que aí vai ficar mais claro. Então, o nosso trato respiratório, né, ele é dividido em trato respiratório superior, ou seja, o que é superior, gente? Aquilo que está mais próximo à Assim. cabeça, né? Está mais para cima. E o trato respiratório inferior é o que está mais para baixo, no caso, né? Mais em direção aos pés. Então, o nosso trato respiratório superior, ele é basicamente a cavidade nasal, né, o nariz, juntamente com os espaços que tem dentro do nosso nariz, né? Uma etapa aqui da dessa estrutura aqui de trás, na verdade, do nosso nariz e nossa boca, é chamado de faringe, certo? É tanto que vocês vão ver a faringe fazendo parte também do sistema digestório. Porque, se vocês percebem aqui, a boca, ó, então todo esse espaço aqui, ó, desse ponto até esse ponto, ele é chamado de faringe. Depois vem a laringe, que é essa aqui do pescoço, que inclusive é ela que forma uma pontinha na gente, né? E quando a gente fala, ela se move. E se vocês colocarem aí, estiverem falando e colocar a mão aí no pescoço de vocês, nessa parte mais pontuda, que nos homens é bem mais pronunciada, na verdade, vocês vão sentir a vibração através da voz, né? Que lá é que é produzida o som da nossa voz. Então, o trato respiratório superior, né? Ele começa a partir desse tubo que se inicia depois da laringe e depois esse tubo ele é chamado de traqueia, né? Depois vem os brônquios, né? E depois, aliás, todos os brônquios, e depois vem o pulmão. Então, vocês podem observar que é algo contínuo, algo continuado, né?
começa por um lugar e vai terminar em um lugar, né? Algo que tem começo, meio e fim, na verdade. Não é como os ossos que por onde vê tem osso. Os músculos, para onde você olhar, tem músculo. Na verdade, o sistema respiratório, ele é esses órgãos aqui, né? E eles têm começo, meio e fim. Então, a nossa respiração, ela começa no nariz, né? A partir da captação do ar que a gente faz através pelo nariz, né? Então, o nariz da gente, ele tem uma parte externa, né? Que ele é chamado de narinas, que são esses dois orifícios que a gente tem, né? No nosso próprio nariz. Dentro aqui, eu não sei se vocês já observaram o nariz de vocês, a gente tem uns pelos. E esses pelos, eles funcionam inclusive como aquele filtro que eu falei para vocês, que eles servem justamente para filtrar o ar. É por isso que quando a gente passa um dia, dois, enfim, a gente começa a sentir que tem um certo lixo dentro do nosso nariz, né? Que é chamado popularmente de muitos nomes, mas em que a gente precisa para remover. Isso aí é justamente o lixo que fica a partir da respiração, do ato da gente respirar, e o ar, né, que juntamente com a sujidade, só que a sujidade, ela vai ficando presa nos pelos, e quem vai entrar, no caso, é o ar. Então, depois de um dia, dois, não sei, você tem que fazer a limpeza aí do nariz. Então, a cavidade interna... Ingrid, Oi. esse espelho é o que evita, como eu posso dizer? É uma barreira, né? Para evitar sujeira para ir para o pulmão, alguma coisa assim. É. Como fosse uma proteção, né? Isso é uma proteção. Faz com que, é como se fosse uma peneira, né? Tira, quando você vai fazer um suco ou alguma coisa que você peneira, fica o grosso, né, a sujidade na peneira e o que presta, na verdade, vai para a jarra, né? Então, com o nariz acontece da mesma forma. Então, gente, dentro do nosso nariz, a gente tem os pelos, né? Entre uma narina e outra, né? Entre um orifício e outro, a gente tem uma cartilagem, né? Que ela é chamada de septo nasal. E dentro do nosso nariz, a gente tem essa cavidade nasal aqui, que ela é cheia dessas dobras, que essas dobras é chamada de conchas nasais. Aqui dentro. Essas conchas nasais, elas têm umas funções, né? A primeira função é aquecer o ar. Tá? Elas também fazem um processo de filtragem, né? Porque elas produzem uma certa secreção, um muco, na verdade, e ela vai filtrar as sujidades menores, né? Os pelos, eles retêm as sujidades maiores, né? E aqui, o muco que existe aqui dentro das conchas nasais vai reter a sujidade menor, na verdade. Outra coisa que vai fazer nessas conchas nasais é umedecer o ar, né, para fazer com que ele não seja tão seco e não acabe também ferindo, né, o nosso sistema respiratório. Depois do nosso nariz, né, pelaquela imagem que vocês podem perceber, depois do nariz, a cavidade nasal, a gente chegou nessa etapa aqui, ó, que é chamado de faringe, certo? A faringe, ela nada mais é do que um tubo, né, que serve de passagem tanto para alimentos quanto para o ar. Portanto, faz parte do sistema respiratório e do sistema digestório. Porque o que é que acontece? Quando a gente respira, né, tanto pelo nariz como pela boca, dá tudo certo, né? E o ar, ele vai realmente ser direcionado para o nosso sistema respiratório. Mas, na boca, a gente também engole água, né? Alimentos, que no caso não é para ir para o sistema respiratório, é para ir para o sistema digestório.
Então, quando chega aqui no nosso pescoço, a gente tem dois tubos, um de alimentação e outro de respiração, né? Mas a faringe, no caso, ela é uma parte aqui, essa daqui, ó, que vai funcionar para os dois, certo? É por isso que muitas vezes quando você engola um cuscuz, chegou aqui, não desceu direito, você se engasgou, né? O cuscuz você tosse para que o cuscuz suba, né? E o cuscuz sai até pelo nariz. Porque ele tem essa passagem aqui em comum, então de tanto você tossir, ele vem aqui, ó. Por esse caminho você sente aquele cuscuz rasgando, a sensação horrível, porque vem rasgando tudo. Então, essa é a faringe, né? Ela é um tubo que vai começar desde atrás das conchas nasais até o início ali, depois da passagem da boca, na verdade, né? A passagem do alimento. Então, aqui a gente consegue perceber, olha, essa parte aqui, ela é toda faringe. Aí o seguinte, gente, quando o ar, né, ou o alimento, ele chega aqui na faringe, aí a gente tem essa estrutura aqui que ela é chamada de epiglote, certo? A epiglote, ela serve para quê? Para abrir e fechar o canal da respiração, tá? Por quê? Esse aqui é o canal da respiração. O canal da alimentação é esse que está atrás, certo? Então, está um na frente do outro, já começando aí no nosso pescoço. Então, o que acontece? Para que a gente não engula o alimento e ele venha para cá confusamente, a gente tem essa estrutura aqui que é a epiglote. Então, ela abre e fecha, abre e fecha. Quando a gente vai engolir, né, fazer o processo de deglutição, ela já fecha aqui o caminho da respiração. Então, o alimento ele vem direitinho aqui para o tubo da alimentação, sem problemas, né? Mas, às vezes, a gente come muito rápido, ou às vezes acontece alguma coisa meio inesperada, que no caso a epiglote ela fica confusa. Então, o que acontece? O alimento ele acaba caindo no canto errado. Então, essa parte aqui, ela se irrita logo. Então, a gente já começa a tossir, que é a resposta que dá. Essa tosse, ela serve justamente para o alimento ele ir subindo, até o ponto ele vir para o canto dele de origem, ou então ele vai acabar voltando para o canto que começou, no caso é a boca, tá? Então, passei aqui da faringe, né? Já passei aqui da epiglote. Então, eu tenho esse primeiro tubozinho aqui, que ele é chamado de laringe, né? Olha aqui o ocioide, né? Que a gente conversou. Então, a laringe, ela é um tubo cartilaginoso, né? De forma irregular, que conecta a faringe com a traqueia, né? Ou seja, conecta aquele espaço da faringe com esse tubo aqui, que é o da traqueia, que dá continuidade à laringe. Então, é a parte superior do nosso pescoço, né? Então, essa estrutura aqui, ela é chamada de laringe. Deixa eu ver aqui. O que eu estava procurando? Sim, aqui, a frega vocal. Então, gente, na nossa laringe a gente tem algumas estruturas, né? Que é a epiglote, que eu falei para vocês, que ela se move justamente para impedir que o alimento ele caia no canto errado, né? Aí a gente tem duas cartilagens, que é a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide. Essa cartilagem tireoide, ela não é a glândula tireoide, que é aquela que a gente fala, que acho que vocês já conhecem. Ah, não sei o que, fulano tem problema na tireoide. Não é isso aqui, certo? Não é isso. A glândula tireoide, ela é uma glândula que fica aqui, nesse lugar. Mas a gente não está mostrando nessa imagem, porque ela não faz parte da respiração.
Então, na laringe também tem as pregas vocais, vamos falar de cada uma, né? A epiglote, ela é uma estrutura cartilaginosa que trabalha para desviar das vias respiratórias para o esôfago os alimentos deglutidos, ou seja, para ela fechar aqui a parte da respiração, para que o alimento ele venha para o tubo da alimentação. Aí a cartilagem tireoide, essa parte aqui de cima. A cartilagem cricoide é a de baixo. Vocês lembram que eu falei que geralmente o que está em azul é cartilagem, né? Aí dentro a gente tem as pregas vocais, né? As pregas vocais são horizontais na parede da laringe. Por essa imagem a gente não consegue ver, tá, gente? Porque ela está dentro. Não tem nenhuma imagem que dê para ver a laringe aberta. Mas é desse jeito aqui, por dentro. Entre as cordas vocais há uma abertura chamada glote e por ela que o ar entra na laringe, provocando uma vibração nas cordas vocais e produzindo o som. Então, é dentro da laringe que tem as pregas vocais para que a gente consiga falar. Emitir som, na verdade, né? A cartilagem cricoide. Aí, depois da laringe, gente, seguindo aqui o nosso caminho, depois da nossa laringe, a gente tem esse tubo aqui, que ele é chamado de traqueia. Esse tubo, ele é formado por anéis cartilaginosos. Você vê que ele não é só um tubo liso, ele é todo cheio de coisas redondas. Então, é como se ele fosse, não, ele é composto por anéis, todo construído à base de anéis. Anéis de cartilagem, né? Que tem a função de mantê-la sempre aberta para a passagem do ar, né? Isso é bem interessante, porque a forma desses anéis funciona justamente porque se fosse um tubo liso, corria muito o risco dela fechar, dela colabar, como a gente chama, né? E o ar, ele ia passar e a gente ia morrer com muita facilidade. Então, a gente ia morrer com muita facilidade. Então, os anéis, eles existem na traqueia justamente por isso. É localizada abaixo da laringe e se divide em dois tubos curtos, que são os brônquios. Então, a traqueia é esse tubo que vai da laringe até essa divisão aqui que ela sofre, né? Quando chega aqui nessa divisão, se dividiu. E, infelizmente, a anatomia tem muito disso. Chegou num certo ponto, não é mais essa nomenclatura, já é outra. A gente já chama de outra coisa. Então, quando chegou aqui, eu vou ter uma divisão nessa traqueia. Ela vai se dividir em duas partes, que são os brônquios, certo? Então, eu tenho brônquio para um pulmão, brônquio para outro pulmão. Por isso que ela vai se dividir em dois. Então, essas duas estruturas aqui, se divididas a partir da traqueia, elas são chamadas de brônquios. Os brônquios, eles são ramificações da traqueia, formados também por anéis cartilaginosos. Então, é uma extensão da traqueia, mas dividida, né? Cada brônquio penetra em um dos pulmões e divide-se em diversos ramos menores que se distribuem por todo o órgão, formando os bronquíolos. Então, gente, o que é que acontece? É tanto que depois a gente fala que os brônquios, eles vão dar uma origem a uma árvore, né? Porque a partir do brônquio, ele vai se dividir, olha, em vários brônquios menores, entre aspas, que vai adentrar aqui no pulmão, né? Então, o brônquio, ele entra no pulmão, né, através de um orifício que tem dentro do pulmão, e lá dentro ele vai se dividir em vários pedaços menores, em várias ramificações, como se fosse a raiz de uma árvore, né? Se dividindo em várias porções menores.
Então, essas porções menores são chamadas de brônquios lobares. Aí a gente vai ter os brônquios, né? E seguidamente brônquios lobares, seguidamente brônquios segmentares, né? Também conhecidos como brônquios terciários. Mas isso aí não importa muito, né? O que importa é vocês entenderem que quando chega aqui, não é mais traqueia, é brônquio, e esse brônquio ele vai adentrar dentro do pulmão e lá dentro ele vai se ramificar em porções cada vez menores, né? E talvez vocês estejam associando esse nome brônquio com a doença bronquite. Não sei se vocês já ouviram alguém falar, né? Com inflamação justamente do brônquio. Às vezes a pessoa tem um que a gente chama de bronquite asmática, né? Que é aquela asma a partir da inflamação do brônquio. Aí, se ocorre uma inflamação, aí tem produção de secreção, de muco, né? Então, o brônquio, ele tem uma certa passagem do ar, um tamanho de passagem. Quando ele está inflamado, que ele produz secreção, então essa passagem do ar, ela fica reduzida. É por isso que a pessoa tem tanta dificuldade para respirar. Os bronquíolos, eles são as menores ramificações dos brônquios, né? Já estão lá dentro dos pulmões. Aí olha aquela nossa estrutura que a gente falou lá no começo. Depois dos bronquíolos vem os alvéolos, que eles já estão ali, é lá nos alvéolos que vai acontecer a troca gasosa, né? A hematose. Olha aqui que eu falei para vocês, né? Que vizinho aqui os alvéolos ficava, olha, os vasos sanguíneos, eles estão aqui, olha, junto aos alvéolos. E é justamente para quê? Para entregar oxigênio e pegar gás carbônico, ou seja, fazer a troca gasosa. E é desse jeitinho aqui mesmo, viu, gente? Porque os alvéolos, eles são como se fossem sacos, né? Que ficam cheios de ar e secam, né? Cheios e secam. Eles ficam dentro dos pulmões. Os alvéolos, eles são o que a gente chama de zona respiratória, né? Porque é onde acontece, de fato, a troca gasosa, então a gente acaba chamando de zona respiratória. Então, eles são sacos de ar, né, que vão entregar o oxigênio e pegar o gás carbônico para ser eliminado. E os pulmões, gente? Olha aqui. Traqueia, chegou aqui, ó, se dividiu e ela vai entrar, os brônquios eles vão entrar aqui dentro dos pulmões, né? Então, os pulmões, eles são um órgão duplo, né? Ele é um órgão duplo, ou seja, nós temos dois pulmões. Eles estão situados na caixa torácica, né, abrigados dentro da caixa torácica. São responsáveis pela troca do oxigênio em gás carbônico, na troca do oxigênio pelo gás carbônico ou vice-versa. E esse processo ele é chamado de hematose. Os nossos pulmões, perdão, eles não são iguais. Né? Se vocês forem observar bem direitinho, eles têm umas certas particularidades e diferenças de um para o outro, né? E isso é bem importante a gente saber entender, porque isso vai ser demonstrado a partir da imagem, né, que vocês vão realizar. Então, o pulmão esquerdo, né, que no caso é esse aqui, o pulmão esquerdo, ele é menor do que o pulmão direito. Por que que ele é menor? Porque no caso, mais junto aqui ao pulmão esquerdo, é que vai se localizar o coração, né? Esse espaço aqui que vocês estão vendo, é onde vai se localizar o coração, onde o coração ele vai se acomodar. Né? Então, para acomodar o coração, o pulmão esquerdo ele não pode ser todo fechadinho aqui
como é o pulmão direito, né? O pulmão direito, ele é mais largo, né? Mas também ele é mais curto do que o pulmão esquerdo. Porque aqui abaixo do pulmão direito, logo aqui após o músculo diafragma, o músculo que tem aqui embaixo, eu tenho um órgão grande que ele é o fígado. Então, eu tenho que dar um espaço para caber aqui o fígado, coisa que não tem fígado aqui nesse outro lado. Então, eu preciso que esse pulmão ele seja um pouco mais curto, né? Então, o pulmão direito, ele tem duas fissuras, a gente até falou um pouco sobre isso, né? Ele tem duas fissuras, ó, e 3 lobos. Né? A gente até estava falando, ó, o lobo superior, o lobo médio, né? E o lobo inferior, né? São as partes do pulmão. E o pulmão esquerdo, ele só tem uma fissura. Então, se ele só tem uma fissura, uma divisão, só se divide em duas partes. O lobo superior, né? E o lobo inferior. Aí, pronto, aqui é o pulmão aberto, tá, gente? Quando você vira ele assim, você vendo ele de forma mais lateral, a lateral dele. Você consegue perceber que ele tem essa abertura aqui, certo? E essa abertura é por onde vão entrar os brônquios e é por onde vão entrar também as veias e as artérias, tá, gente? Então, é por aqui que eles vão entrar. Então, esse espaço aqui é o que a gente chama de hilo, né? Hilo pulmonar, H-I-L-O, hilo pulmonar. Vocês entenderam como é que ele adentra dentro do pulmão? É justamente através dessa passagem. Aí, por cima do nosso pulmão, né? E vamos ressaltar aí para quem nos fez, né? Porque Deus fez a gente tão perfeito que ele ainda criou uma proteção maior para a gente, além da caixa torácica, né? Envolvendo todo o nosso pulmão, a gente tem uma membrana, né? Na verdade, uma dupla membrana, que ela é chamada de pleura, né? Você vê que ela está aqui, olha, vestindo aqui o nosso pulmão. E ela aqui uma camada, duas camadas de pleura. Então, essa pleura, ela é uma dupla camada, uma dupla membrana, que vai funcionar como uma proteção também para o nosso pulmão, certo? E entre uma pleura e outra pleura, né, eu tenho um espaço, né, que é chamado de cavidade pleural. E entre também, nessa cavidade, eu tenho um líquido, né, que esse líquido ele vai funcionar como um diminuidor de atrito, na verdade, entre as duas camadas da pleura. Então, além dos pulmões, eu tenho aqui uma dupla camada para proteger também o pulmão nosso. Aí a gente já falou também, mas vamos repetir, né? O músculo diafragma é esse músculo aqui que ele auxilia no processo da respiração. No momento que a gente inspira, ele, ó, contrai, né, dando espaço aqui para o pulmão ele se encher de ar, né? Quando a gente expira, ele empurra, ó, ajuda os pulmões a se desinflar, para a gente conseguir eliminar esse ar. Então, o processo ele acontece dessa forma. O músculo, ele faz esse trabalhinho aí, olha. Empurra para a gente poder, olha, contrai para que os pulmões eles possam se encher de ar e depois ele relaxa, empurrando os pulmões para que o ar ele possa ser eliminado.
pelo mesmo caminho. Então, aquele caminho que a gente falou, olha, do início, lá desde o início do trato respiratório superior e do inferior, é o mesmo caminho de entrada e de saída, né? Da inspiração e da expiração. E essa é a nossa respiração, minha gente. Meu povo, ficou alguma dúvida? Sim ou não? Ficou tanta dúvida assim que vocês estão até mudos. Não, amiga, já tô quase cochilando aqui de sono, você acredita? Porra, acorda em nome de Jesus, viu? O sono, dorme tarde, acorda cedo, Jesus. Amiga, mas que você não tá não, viu? Que eu nem dormi. Pra você ter a noção. Desde ontem que eu não durmo. Tô aqui só devendo a calma. Assistindo, tá pegando o sono. É porque é muito assunto assim de uma vez só, entendeu? É muita. Aí dá logo um sono. Pois é, minha gente, essa é a nossa respiração. É assim que acontece o nosso processo de respiração. É uma coisa simples, né? Assim, não é que seja simples o processo, mas pelo menos o nome das coisas é fácil da gente lembrar. Né? Mais fácil do que os ossos, né? O nome dos ossos que a gente aprendeu, o nome dos músculos. Cadê Ana Raquel? Cadê Elton? Quero opiniões, quero falas. Cadê Luciene? Tá todo mundo Tô dormindo. aqui, Ingrid. Tá todo mundo pegando piaba. Parece que não, viu? Parece que a Ana Raquel foi-se embora. Ixi, Eu ixi. acho que ela dormiu. Eu acho que ela saiu, ela não tá mais aqui. Vixe, Ela, então saiu. Já saiu, ela já faz um saiu bom tempo. mesmo. E aí, meu povo, como é que tá a respiração? Tudo certo? É, tá viva, ele falou aí, professora. E aí, Elton? Deu para entender? Deu. Deu para entender, né? Ó, minha gente, eu tô perguntando, viu? Essa é a chance de vocês dizerem, meu Deus do céu, botaram a Vai mão sair na na aula. cabeça. Não, vou não, ainda tem outro assunto. Ah, meu Deus, eu tô assunto agora. Meu Deus, eu vou É, dormir. ainda tem outro assunto pra gente ver. Então, vamos embora, antes É que muita vocês durmam, coisa, né? mistura demais. É, muita coisa. E é muito pouco tempo pra gente aprender muita coisa. Pois Quero é. até a pena dessa prova, viu? Professora, se eu não falar é porque eu desmaiei. Ave Maria, mulher, coitada. Chega, agora eu tô procurando. Ah, tá aqui. Essa prova vai ser presencial, é? Essa prova? Sim. Presencial. Era bom, né? Era bom fazer uma prova prática. O bom era que essa aula fosse presencial. É verdade, viu, Elton? Porque assim, a maior parte da sala de Eu, anatomia tá tendo assim, não tô vendo lucro demais não, viu? Não tô vendo vantagem não para essas aulas corridas. Ingrid ensina muito bem, né? Ela é uma professora que ensina com clareza e tudo. Mas é muitos assuntos assim demais. A gente fica, entendeu? Muito conteúdo de uma vez só, entendeu? E eu acredito que se fosse assim, 4 meses só de Ingrid dando aula de anatomia, 4 meses, então você que a gente aprendia a sair quase um doutor. Concordo com você, amiga.
Vamos falar com o Fábio para esticar a aula de Ingrid. Bom, se a gente tiver umas aulas presenciais, já vai ser bom. Nos ajudar. Mas aí eu vou perguntar, como é que está a situação de vocês aí para vir para as aulas presenciais? Está tudo encaminhado? Aqui já tem um ônibus já. O ônibus já tá A gente não liberado. tem nada, não. O município tá parado, né? Ainda as escolas. Você mora onde, Elton? Sou da zona rural daqui de Açu. Sim, sim. Vamos lá, né? Vamos ver aí a possibilidade da gente fazer uma aula, uma, duas, não sei, de prática, principalmente em respeito do sistema esquelético. Seria muito bom, né? A gente pegar o esqueleto e ir pegando mesmo, né? Fazendo uma aula prática, um exercício prático. Seria bem positivo. Mas vamos lá, né? Vou mostrar aqui para vocês a nossa aula de sistema cardíaco. Esse é bem rapidinho. Quer dizer, rapidinho assim, né? Mas aí eu vou ter que repetir, então não vai ser tão rápido, não. Acorda, pelo amor de Deus, acorda para a vida. Eu posso o sistema cardiovascular. Ele é responsável pelo transporte do oxigênio e nutrientes para as células. Se tem uma coisa que as células precisam, é de oxigênio e de nutrientes. Uma das coisas, o nosso sistema cardiovascular, ele vai buscar, a gente já viu que é lá no sistema respiratório, né? O oxigênio pega lá no nosso sistema respiratório e entrega o gás carbônico, enfim, essa parte aí a gente já deu para entender mais ou menos, né? Mas aí, no caso, os nutrientes, a gente vai pegar lá no sistema digestório, no caso, né? A partir da nossa alimentação, né? Que a gente vai conseguir pegar e tudo que é nutriente, que é interessante da nossa alimentação, se você não estiver comendo só miojo, mas aí o que for interessante, pega e esses nutrientes, eles vão ser levados através do nosso sangue até cada célula, né? Então, as células, elas precisam de duas coisas essenciais: oxigênio e nutrientes. Mas aí o nosso sistema cardiovascular, ele também precisa retirar, como eu falei. Tudo que a gente recebe, a gente precisa eliminar. A gente vai eliminar, produzir, na verdade, um resíduo, um lixo, que esse lixo a gente vai eliminar. Do mesmo jeito na casa da gente, né? A gente faz feira e mete lá, se come, não sei o que, não sei o que. E um de outro não, pelo menos aqui em casa é assim, um de outro não tem que botar o lixo para fora, não é verdade? Mas é do nosso corpo, é continuamente a gente precisa estar sempre colocando o lixo para fora e recebendo coisas novas. Então, quem vai fazer esse transporte, no caso, é o nosso sistema cardiovascular, lindo e maravilhoso, né? O coração e as veias e as artérias, tá bom? Então, o sistema cardiovascular, ele é formado por quem? Por quem? Pelos vasos sanguíneos. Quem são esses vasos, professor? Em nome de Jesus. São as artérias, né? São aquelas que a gente sente aqui no pescoço, no braço, em outros lugares, né? E são as veias, que a gente já conhece, todo mundo já tirou sangue na vida, todo mundo aqui já tomou uma injeção na veia, né? E os capilares, eles são a mesma coisa desses dois, porém menores, bem menores. Mas são esses dois aqui em formatos menores. Então, quem mais faz parte, além dos vasos sanguíneos? O coração, né, que é o centro de tudo, maravilha, quem comanda todo o restante, e o sangue propriamente dito. O sangue, ele vai estar dentro das artérias, das veias, dos capilares e do coração também. Então, ele é responsável pelo transporte dos nutrientes e oxigênio por todo o corpo.
além de remover gás carbônico e metabólicos, que no caso é o resíduo que é produzido a partir desse ar que a gente respira e a partir também da nossa alimentação. Então, gente, o nosso sistema cardiovascular funciona como se fosse um trem que transporta o que for necessário, tá certo? Esse trem, ele passa por todo o nosso corpo, todo cantinho, ele chega, ele vai e ele atravessa. Aí o nosso sistema cardiovascular, além de transportar essas substâncias, né? Transporta substâncias, remove os resíduos, né? Regula a temperatura, isso é muito maravilhoso. Por quê? É a concentração de sangue, né? O sangue, ele determina a necessidade de ter mais calor, né? Ou ter menos calor, a partir do controle da temperatura. E também o nosso mecanismo de defesa, olha que coisa linda. Por quê? Né? Porque lá dentro do nosso sangue também tem uma coisinha chamada células de defesa, que é as nossas células do nosso sistema imunológico. Elas estão lá no sangue, só passeando, só se divertindo. Então, quando acontece uma situação em que você está doente, né? Ou, enfim, você sofreu um corte, alguma coisa, que lá se formou um processo inflamatório, enfim. Tem micro-organismos ali naquele lugar, né? Então, os leucócitos, que são os nossos, faz parte do nosso, as células que fazem parte do nosso sistema imunológico, olha, correm lá para aquele lugar, justamente através do sangue. Quem leva o sangue? Leva lá para aquele local, para que as nossas células de defesa elas possam combater aquela infecção, né, aquela inflamação. Então, no caso, vai ser assim. Os vasos sanguíneos, né, são as artérias, as veias e os capilares. Eles são o que a gente chama de vias de acesso, tá? O sangue, ele é o veículo de transporte propriamente dito, né? Ele é o trem, né, basicamente. E o coração, ele é uma bomba propulsória, né? O coração, ele vai garantir que o trem, ele se mantenha em movimento. Então, o coração é quem vai garantir que esse sangue, ele esteja sempre em movimento. Se por acaso não existisse o coração, minha gente, aí o sangue ia ficar, ó, boiando, sem nem saber para onde é que vai. Então, essas são as nossas funções aqui do nosso sistema cardiovascular. Transporte de substâncias, remoção de resíduos, regulação da temperatura e mecanismo de defesa. E o coração? A má notícia que eu tenho para dar para vocês é que o coração, ele não se desenha daquele jeito que a gente desenha, né? A gente faz um negócio assim, aí bota a inicial, tipo Ingrid e Eduardo, pronto, tá casado, tá tudo lindo, né? Não, mas na verdade o nosso coração, ele não é daquele jeito, ele é assim. Infelizmente, ele não é daquele jeito que a gente imaginou, sonhou e queria para nós. Mas o coração, gente, é um órgão muscular. Eu não sei se vocês lembram quando a gente estava falando de músculo, que existe um músculo que ele é específico somente para a composição do coração. O coração, gente, ele é músculo, basicamente, tá? Mas ele é um órgão também oco. Ele é um órgão vazio por dentro. Se você abrir, ele tem câmaras, ele tem espaços dentro dele, né? Esses espaços, eles serão preenchidos a partir do sangue. Eu lembro que eu falei que o sangue, ele podia estar dentro do coração também? Pronto. Então, olha, basicamente, olha, o coração bem fechado. Se eu abrir aqui, ele vai estar... Se eu abrir aqui, ó, você vai conseguir ver os espaços aqui que ele tem, né? Então, o coração, ele funciona de modo similar a uma bomba contrátil
e propulsória, né? O coração é uma bomba, igual você tem uma bomba d'água na sua casa, né? Hoje em dia não é mais comum, mas antigamente, pelo menos eu lembro, lá em casa tinha uma dessas bombas, que era para quando a água estava muito fraca, não estava subindo para a caixa, né? Estava uma bomba e fazia com que a água desse uma empurrada e a água conseguisse uma pressão maior para que ela subisse pelo cano até chegar na caixa d'água. Aí vocês, por favor, me digam que vocês também são desse tempo. Ou então ainda existe uma bomba dessa na casa de vocês. Mas, enfim, o coração, ele tem essa mesma funcionalidade. Ele é uma bomba que empurra esse sangue por entre esse encanamento que a gente tem, que são as veias e as artérias, para que esse sangue ele não vá deslizando como quem não está nem aí. Ele vá realmente de forma objetiva. Né? E quando a gente coloca o nosso dedo aqui no nosso pulso, no pescoço, né? Aqui no nosso pulso carotídeo, se a gente sente ele pulsar, é justamente porque o coração está batendo. Se você sentiu pulsar, é porque o coração ele bateu, ele empurrou esse sangue aqui pelas artérias e você está sentindo, olha, o sangue sendo empurrado nas artérias. Olha só que maravilha. Então, olha aí. Esse aqui é um desenho do nosso coração aberto, né? Olha aqui, eu adoro essa imagem, porque ela faz um movimento que é possível a gente compreender, né? Porém, nessa imagem a gente só consegue ver com 2 espaços, certo? Porque os outros 2 estão aqui fechadinhos. Mas o nosso coração, ele tem 4 câmaras, 4 espaços dentro dele. E esses espaços, eles servem justamente para receber esse sangue. Receber o sangue e empurra para fora. Receber o sangue e empurra para fora. Então, gente, por mais que a gente ache que meu coração por ti bate, né, como não sei o que de abacate, mas na verdade não é bem assim, né? Ele bate justamente no ato dele se contrair e relaxar. Contraiu e relaxou. Contraiu e relaxou. Então, esse processo aqui que o coração faz é que é o ato dele bater, né, entre aspas, como a gente fala. Então, aí o que é que acontece? Esse processo, gente, ele é um pouco complexo, então prestem bastante atenção, né? Bom, essa imagem também é muito boa, porque aqui a gente vê o coração, né, vê os 4 espaços, só que eu não gosto muito de ficar muito rápida, enfim, né? É de jeito mesmo. Mas aqui eu tenho aqui, o que for azul, minha, é veia, tá certo? Basicamente, na verdade. O que eu tenho de azul é veia. O que eu tenho de vermelho é artéria, certo? Agora vamos reformular. O que eu tenho de azul é o sangue que veio lá do corpo e trouxe muito gás carbônico. Ele foi lá, deixou oxigênio e voltou com gás carbônico, certo? E, no caso, ele vem com gás carbônico através das veias, certo? Então, onde vocês virem azul, é sangue que está cheio de resíduo, que está cheio de gás carbônico para ser eliminado. Quando vocês verem vermelho, é um sangue que está cheio de oxigênio, que, no caso, ele ainda vai fazer o caminho. Então, a gente imagina aqui a situação como um trem, né? Que o trem, ele parte quando ele está vermelho, né, levando o oxigênio, e quando ele retorna, no caso são as veias, ele retorna cheio de gás carbônico, para que possa ir lá para os pulmões e circular. Então, olha aqui, esse processo começa da seguinte forma. Ele vem aqui, através das veias, né, vem do corpo, está voltando para o coração, né? Esse sangue, ele vai chegar aqui no coração a partir desses 2 espaços. E depois ele vai seguir, ó, o sangue, o coração, ele, vou voltar aqui para essa imagem.
Vocês estão vendo que esse aqui está abrindo, está fechando? Abriu, fechou, abriu, fechou. Quando ele contrai, ó, contraiu essa parte de baixo, é porque esse sangue ele está saindo daqui e está indo para cá. Por isso que ele contrai e abre aqui, ó. É justamente essa parte aqui, ó. Então o coração ele se contrai, abre-se essa válvula, né? Então ele vai seguir, olha, para os pulmões, ó, aqui são os pulmões. Ele vai seguir cheio de gás carbônico lá para os pulmões. Para quê, professora? Pela hóstia. Para entregar o gás carbônico, minha gente. Entregar o gás carbônico para ser eliminado através da expiração. Falei que um dependia do outro? Então ele vai lá e leva gás carbônico, né, através do sangue. Aí depois ele passa lá pelos alvéolos, como a gente viu, né, dá uma passada, oi, tudo bem, entrega o gás carbônico e pega o oxigênio. Aí depois ele faz um caminho de volta. Olha só que coisa. Olha aqui, ó, vermelhinho, ele voltando. Aí ele volta aqui para o coração, mas ele não volta mais por aqui, ele já volta por esse outro lado. E detalhe, que esse sangue, ele não atravessa para cá, esse sangue não atravessa para cá. Não pode isso acontecer, né? Pode acontecer, são essas aberturas que tem aqui de cima para baixo, de cima para baixo. Mas de lado aqui, não tem como não. Então, o sangue, ele volta aqui dos pulmões e vem aqui para o coração de novo. Professora, por que ele volta para o coração? Se ele já vem com oxigênio, não precisa mais do coração. Precisa, minha gente, porque ele precisa justamente receber força para ir para o corpo. Então, é como se o trem aqui, ele voltasse para o coração para ser abastecido. E, no caso, o coração, como é uma bomba, ele empurra esse sangue daqui, por aqui por trás, ó, gente. Por trás aqui, tá? E ele vem aqui, olha, através dessa artéria, e ele vai seguindo, ó, caminho da roça para todo o corpo, porque ele está cheio de oxigênio, esse sangue. Então, na verdade, o nosso sangue, ele faz dois percursos. O percurso que ele vem do corpo e chega aqui para o coração. Mas essa aqui não é a parada final. A parada final é nos pulmões. Então, ele vem do corpo, passa no coração e vai para os pulmões. Segundo percurso, é o percurso em vermelho. Quando ele vem dos pulmões, volta para o coração e depois ele recebe uma forçazinha e segue para todo o corpo. Então, o nosso coração, ele é essa bomba aqui que vocês estão vendo, né? Ele é composto por 4 câmaras. O átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito. Essa seta está apontando para cá, mas isso aqui quer dizer que esse sangue ele vai daqui para cá. Ele não está dizendo que isso aqui é um ventrículo, não, tá, gente? Ventrículo direito é esse espaço. Ventrículo esquerdo é esse outro espaço. Tá? Não existe comunicação entre os dois átrios, ou seja, não existe abertura aqui para esse sangue escapar daqui e ir para cá. Porque a gente já pode perceber por essa imagem que aqui é um sangue, um tipo de sangue, aqui é outro tipo de sangue, aqui é um sangue cheio de gás carbônico. E esse sangue daqui vai para o pulmão. E esse sangue aqui, ele está cheio de oxigênio. E daqui ele vai para o corpo. Então, eles não podem se misturar. Então, não existe comunicação aqui desses dois, né? O que existe é uma comunicação do átrio para o ventrículo, do átrio para o ventrículo, a partir da abertura dessas válvulas aqui que vocês estão vendo. Abriu e fechou.
Essa válvula aqui do lado direito, ela é chamada de válvula tricúspide, e a válvula do lado esquerdo, ela é chamada de válvula bicúspide ou válvula mitral. Ótimo. Então, o nosso coração, ele é feito de câmaras, de espaços. Não de câmeras, de câmaras, de espaços. Espaço oco, na verdade, para ser preenchido. Né? Então, aqui é o movimento que o coração faz, né? A gente só está conseguindo ver aqui os ventrículos. E esse ato aqui dele se contrair é que ele empurra esse sangue para fora. Para fora, aliás, para dentro das artérias. No ato dele realizar essa contração e esse relaxamento. Contração e esse relaxamento. O coração ele precisa estar sempre se contraindo e depois ele precisa do relaxamento, para ele poder se contrair de novo. Se ele não relaxa, ó, quando ele relaxa, essa válvula aqui, a tricúspide, ela abre. Então, se ela abre, o sangue ele vem aqui do átrio e cai aqui para o ventrículo. Se ele não relaxar, esse sangue ele não vai ter onde ficar, tá? Então, vai acabar que ele vai ficar sempre todo se contraindo, se contraindo, contraindo, e não vai ter o que empurrar, que o sangue ele não vai estar conseguindo chegar aqui da mesma forma. Então, ele precisa se contrair, ou seja, fazer pressão para que esse sangue ele esguiche pelas artérias, mas ele precisa relaxar também para que o sangue ele desça, esse líquido ele desça para cá. Então, gente, a gente já pode perceber que esses órgãos aqui, no caso, né, o sistema respiratório e o sistema cardiovascular, eles são dependentes um do outro, né? Eles trabalham juntos, literalmente, na verdade. E um não fica, na verdade, sem o outro, né? Eu sei que nenhum órgão fica sem o outro no nosso corpo, na verdade, mas aqui é uma ligação muito direta. Então, minha gente, acontece um processo que a gente chama de pequena e grande circulação, certo? O que acontece na pequena? A pequena circulação é uma circulação mais curta. O sangue, ele circula para mais perto, na verdade, né? O que é a pequena circulação? É quando o sangue ele sai do coração, vai para o pulmão e volta para o coração. Ou seja, ele circula e é uma circulação pequena, que a gente chama, porque o percurso ele é bem menor. Coração, ou sangue sai do pulmão, ou sai do coração, perdão, segue para o pulmão e volta para o coração. Vai e volta. É uma pequena circulação. Quando é que é uma grande circulação? É quando o sangue ele sai do coração, ó, por aqui, e ele vai para o corpo, ele vai para toda a parte do corpo. E depois ele volta para o coração. E olha aqui como pequena, grande. Onde uma termina, a outra já começa. Na verdade, e assim sucessivamente. Então, a pequena circulação é quando o sangue ele sai do coração, vai para os pulmões e volta para o coração. O que é a grande? É quando o sangue ele sai do coração, vai para o resto do corpo e retorna para o coração, tá? Por que é uma grande circulação? Porque ele vai ter que circular por um espaço muito maior, lugares bem mais distantes do que o próprio pulmão. Então, o que esse sangue ele vai levando? Ele vai levando oxigênio, ele vai levando nutrientes, né? E depois o que ele vem trazendo?
ele vem trazendo resíduo, né? Lixo, no caso, são os metabólicos, e ele volta também trazendo o gás carbônico para ser eliminado. E os vasos sanguíneos, gente? Nós temos uma ampla rede de tubos por onde circula o sangue, distribuídos por todo o corpo, né? Igual você tem uma tubulação dentro da sua casa, né? Que carrega água. Existem 3 tipos de vasos sanguíneos, né? As artérias, as veias e os vasos capilares. Aí eu já disse que os vasos capilares, no caso, é o mesmo das artérias e das veias, só que de tamanhos bem menores. Na verdade, é onde há comunicação entre as veias e as artérias. As veias, né? Ai, meu Deus. As veias, elas têm paredes bem mais finas, como vocês estão vendo, a artéria ela é bem mais grossa. Com menor quantidade de músculo, porque na aula passada a gente falou sobre músculo, né? E eu disse que dentro desses órgãos que funcionam como um tubo, existe um tecido muscular liso, né? O músculo liso, que é aquele que a gente não controla, que nos ajudam a transportar esses líquidos, aqui no caso, o sangue. Então, a artéria, ela é mais grossa, né? Tem a parede mais grossa, as veias, elas têm paredes mais finas. O coração, ele faz pressão nas artérias, nas veias não, certo? Nas veias não. O sangue, ele exerce uma pressão nas artérias, nas veias não. Aí aqui a gente consegue perceber que a comunicação entre as veias e as artérias são chamadas de capilares. E nada mais é do que as veias bem fininhas e as artérias também bem fininhas. A menor unidade, na verdade, das artérias é a menor unidade das veias. São as camadas. E por essas aqui a gente consegue até perceber, né? Como a parede da artéria ela é grossa, como a parede da veia ela é fina. E isso, essa espessura que a gente tem aqui, ela funciona justamente para aguentar a pressão que o coração faz no sangue, né? Através das artérias. Se fosse nas veias, não ia aguentar, ia se romper, já depois de pouco tempo de vida, já ia se romper e você ia ter uma hemorragia interna. Mas nesse caso, as artérias, elas são espessas, mas elas também têm outra particularidade, elas têm capacidade elástica, na verdade, né? Elas são flexíveis, justamente também para aguentar a pressão que o coração faz no sangue, né? Através das artérias. Porque senão, mais uma vez, se elas fossem rígidas, aí também ia chegar a um ponto que elas iam se romper. Por exemplo, a pessoa que é fumante, ela perde a elasticidade das artérias, as artérias elas ficam rígidas, né, a partir do fumo. Aí, gente, essa parte aqui não é para vocês, né? Porque é a parte que a gente fala sobre cada não, uma parte, na verdade, das artérias, né? Mas, assim, para a gente entender as artérias que elas vão saindo do coração, olha, tem essa artéria principal aqui, que é chamada de aorta, e a partir da aorta, eu tenho as outras que vão se ramificando, mais uma vez, como se fosse uma raiz de árvore, né? Igual os brônquios. Eles vão se ramificando, se ramificando, se ramificando, até percorrer todo o corpo, né? Mas a origem é através dessa artéria aqui, bem calibrosa, bem grossa, que é a artéria aorta, que é a que sai do coração, tá? Aí depois, olha, vai surgindo novas ramificações, inclusive aqui a artéria carótida. Essa daqui, no caso, é essa, que ela vai aqui, olha, no nosso pescoço e vai lá para a nossa cabeça, para o nosso cérebro. E é essas aqui que a gente sente, por isso que o pulso é carotídeo, né?
porque é a artéria carótida, né? Aí tem a subclávia, que no caso vai para os braços, né? Aqui para o braço esquerdo, esse aqui vai para o braço direito. Mas aqui, olha, tem a carótida, que é essa. Aí tem a subclávia. Aí aqui vem essa aqui mais rígida, que ela é chamada de tronco bracocefálico. Aí que a partir desse tronco é que vai dar origem à carótida direita e à subclávia direita. Mas aí são bastante nomes, ó, que é a mesma coisa. Subclávia é a carótida, aí o tronco bracocefálico, aí vai dar origem à carótida, vai dar origem à subclávia e às outras ramificações. E ela vai se ramificando até se tornar o corpo todo. Só que a aorta, gente, ela continua, olha. Ela vem aqui, ó, ela faz a curvazinha dela, que ela chama, isso aqui é chamado de arco aórtico, e ela desce. Inclusive aqui tem uma foto, aqui. Aqui é a aorta, o arco, e ela vem, ó, atravessando o corpo todo, aí chega aqui, ela se divide, vai se bifurcar, mas aí ela vai se ramificar para poder percorrer todo o nosso corpo. As veias também, as veias elas são um pouco diferentes no caso, porque as nossas veias principais, nós temos duas, né? A artéria nós temos só uma, as veias, elas, nós temos duas, que é a veia cava inferior e a veia cava superior. O nome é o mesmo, a diferença é que é superior e inferior. Por que são as principais? Porque são as que têm comunicação com o coração. E essa daqui, né? Então, no caso, essa veia e essa veia traz o sangue, né, para o coração. E essa artéria, no caso, ela leva o sangue do coração. Então, a pressão que o coração faz é nas artérias e não nas veias. As veias aí se dividem também. Tudo que é vermelho é artéria, né? Tudo que é azul. E o nosso sangue, gente? O nosso sangue, ele é composto por glóbulos brancos, né? Que são as nossas hemácias, o plasma, que na verdade é a parte líquida, é o que a gente chama de água, na verdade, é a parte líquida do sangue. E os glóbulos brancos, que são os leucócitos, né, as nossas células de defesa, e as plaquetas, né, que são os fragmentos, na verdade, não são células mesmo, são fragmentos, que nos ajudam aí na coagulação. Por exemplo, quando a gente se corta, as plaquetas, elas vão para aquele lugar e elas formam como se fosse uma parede de plaquetas, para que aquele sangue ele coagule e a gente pare de sangrar, função das nossas plaquetas. Digam alguma coisa para mim sobre isso. Josildo? Não, Joildo? Alguma coisa. É só checando para ver se você não dormiu. Só checando, viu? E aí? Coração. Coração. Fala que se apaixonou por alguém que nunca te amou. Indo do coração faz isso tudo. Faz muito mais, né? Não falei nem a metade. Falar agora da outra parte, já que vocês não querem dizer nada, né? Aí eu digo. Se ficar calado, eu continuo falando, viu? Aí, minha gente, o que é que o nosso coração faz? Nosso coração, ele bate, né? Ele bate
Só que ele não bate só uma vez, como a gente imagina. Ele faz tu, tu, então esse turo, turo, turo aqui dentro. Não é necessariamente isso, né? O coração, ele realiza duas batidas, digamos assim. Então, vamos lá. Voltar lá para aquela imagem. Todo mundo aqui já aferiu a pressão arterial? Sim? Não? Não entendi, professora, é o quê? Todo mundo já verificou a pressão? Já. Eu já verifiquei. Várias vezes. Então, quando a gente verifica a pressão, aí a enfermagem diz assim, deu 12 por 8. Ou então diz, deu 10 por 6. Ou então diz, 14 por 10, enfim, né? Vai dizer aí dois números para a gente. Mas aí, não sei se vocês já observaram, mas nunca é 6 por 10. Nunca é 8 por 12. Nunca é dessa forma, na verdade, né? Então, o porquê? Porque a nossa pressão arterial, ela mede justamente a pressão que o coração faz nas artérias, né? O que isso quer dizer? O coração não é uma bomba, ele não faz pressão. Então, quando a gente afere a pressão arterial, é justamente para a gente entender, olha o nome, pressão arterial. É para a gente saber quanto de pressão que esse coração está fazendo nas nossas artérias. No ato justamente de jogar esse sangue para as artérias para que ele possa se distribuir. Né? Mas aí o que acontece? O nosso coração, ele tem, como eu falei, ele tem essa função aqui, ó, de contrair e relaxar, né? Contraiu e relaxou. Como eu disse, ele relaxa justamente para receber o sangue, ele se contrai para empurrar o sangue para fora, certo? Então, o que acontece? Essa contração que ele realiza, ele é justamente aquela pressão que a gente escuta a primeira, no caso 12. Ou seja, quando ela diz que é 12 por 8, ela quer dizer o quê? Que a pressão que o coração está fazendo aqui, olha, essa pressão de empurrar o sangue, ela está sendo, na verdade não é 12, né? É 120 milímetros de mercúrio. E quando ele relaxa, a gente diz que ele relaxa, mas ele não relaxa totalmente, né? Ele não relaxa totalmente. Então, o ato de relaxar se refere justamente à pressão menor que ela fala para a gente, que no caso é o 8, é 80, né? Não é 8, é 80. Por que diz 12 por 8, professor? Porque a gente corta o zero do 120 e o zero do 80, e a gente abrevia, né? E fica 12 por 8, mas na verdade 120 por 80 milímetros de mercúrio. Então, isso quer dizer justamente isso, né? Então, nosso coração, ele exerce justamente essas duas, eles realizam dois movimentos, né? Não é só tum, tum, tum. Ele faz tum, 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 tum. Então, ele faz o quê? Contrai e ele relaxa, né? Agora, vamos lá para frente. Tudo que nós realizamos, ele é comandado pelo nosso sistema nervoso. Mas o nosso coração, ele possui um sistema próprio. Olha só que maravilha, né? Ele possui um sistema próprio de comando, né? Como eu disse a vocês, o nosso coração, ele é repleto por músculo, que esse músculo a gente não comanda. Ou seja, não é para eu dizer assim, não é como você levantar o braço. Você levanta o braço porque você quer levantar o braço. O coração bate porque é o trabalho dele, não é você que está ordenando, tá certo? Então, aqui dentro do próprio coração, ele vai emitir, na verdade, impulsos elétricos para que ele realize aquela contração e aquele relaxamento que a gente viu. E esse impulso elétrico, ele se inicia a partir daqui, né, do nó sinoatrial, esse nó aqui, tá? Então, ele emite um impulso elétrico
para ocorrer a contração, ou seja, para que o coração ele bata. Aí Deus é tão maravilhoso que ele criou esse outro nó aqui, que é o nó atrioventricular. Esse nó atrioventricular, ele faz gerar um atraso nessa contração, ou seja, ele contraiu aqui para que o átrio ele se contraia e para poder empurrar esse sangue daqui para cá. Mas esse nó aqui, ele recebe esse impulso elétrico e ele dá um atraso nesse impulso para que essa parte aqui, no caso é o ventrículo, ele só se contrai depois desse. Então é algo que os átrios se contraem, depois vem os ventrículos, né? Então o coração ele trabalha justamente dessa forma, né? Acontece uma contração, para depois acontecer a outra, certo? Então é basicamente isso que o nosso coração faz, né? Ele é uma bomba, tá aqui. Ele é uma bomba propulsória aqui. Ele contrai e o ventrículo se contrai depois, ó, atrasadamente, de propósito. Porque se os dois se contraíssem ao mesmo tempo, esse sangue ele não ia ter para onde ir. Na verdade, ele ia se esguichar para onde fosse. E não ia ser o lugar correto, na verdade. Talvez ele voltasse até para cá, subisse. No meu canto certo. Mas é por essa forma que acontecem essas coisas, né? Então, o nosso coração, ele é uma bomba propulsória. Ele tem que exercer essa pressão dele para que esse sangue ele possa ser empurrado, né? Ó, ele é empurrado daqui para cá, depois daqui para cá, e esses dois é ao mesmo tempo, ó. O sangue ele sai daqui e vem para cá, que no caso vai para os pulmões, e depois ele está aqui, passa por aqui por baixo, ó, para poder sair aqui, nessa artéria, para poder ir para o resto do corpo. Tudo bom? Maravilha? E aí, gente, preciso que vocês me digam alguma coisa. Tá tudo bem com vocês? Ainda estão vivos? Alguma coisa, professora. Coração está batendo? Está a 1000. Graças a Deus. Dúvidas, novidades? Dúvidas de alguém? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Eu não, professor. Elton? Não. Não? Eu não. Nem Renan? Não. Nem Dorinha? Não, professora, tá tudo legal. Eu entendi mais do que os músicos dessa aula. Que bom. Meu povo, então é isso, né? Nós nos vemos amanhã. Estão lembrando que tem aula amanhã? Nós nos veremos amanhã na nossa aula de sistema digestório. Achei que só teve aula na quarta. Então, a gente vai ter aula amanhã e aula na quinta-feira, mas eu tô até querendo combinar com vocês se há a possibilidade da gente transferir a aula da quinta para quarta-feira. Não é da terça para quarta, não, é da quinta para. Mas, né, a gente conversa depois sobre isso.
Se existir a possibilidade, digam ela agora, falem ou calem-se para sempre. Por mim, tudo Você, você me atrapalhou agora. Vê que você quer pedalar amanhã até mais tarde e já não vou mais. Como é? Uma risória? Eu pretendia pedalar amanhã até 9 horas da noite, só que foi cancelado com sucesso agora. É. Cancele, que essa semana é de muitas emoções, viu? Tem muita coisa essa semana. Minha gente, então, olha, vou passar aquele bom e velho exercício, né? Para vocês pirarem o cabeção aí, na verdade, né? Se vocês pirarem, Ai, meu Deus. se vocês pirarem, minha gente, é isso aí mesmo, tá certo? Eu não vou negar que é para pirar mesmo, não tem o que fazer, sabe? É isso aí. Porque se eu for dizer para vocês que vocês têm que fazer essa atividade sabendo de tudo, eu estou mentindo. Vocês têm que ficar coçando a cabeça de estresse, tem que saber de muita coisa, tem que tentar fazer atividades, não conseguir deixar em branco, mas enfim, tentem. Aí a gente, na hora da correção, aí as lamparinas do juiz, tenho certeza que vão se acender. Tá certo? Então, olha, vou mandar a atividade e a gente se vê amanhã, novo assunto, né? E vamos discutir a atividade anterior amanhã. Tá bom? Boa noite para